Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje dando continuidade na nossa playlist de HTML até o React. Hoje a gente vai falar um pouco sobre layouts e responsividade, então bora pro vídeo. Então beleza rapaziada, bora ver o que a gente vai ver nessa nossa aula de hoje. A gente vai expandir um pouco o nosso arsenal de propriedades do CSS, ver algumas coisas que a gente pode adicionar ali de propriedades extras que a gente não viu na aula anterior e que eu julgo que são muito relevantes, que a gente conheça. A gente vai falar um pouco sobre Flexbox, layout e também o layout grid. A gente vai falar sobre quando utilizar o Flexbox e quando utilizar o grid. Aqui eu vou dar algumas recomendações para vocês. E é basicamente isso que a gente vai estar dando uma olhada aí na nossa aula de hoje. Então, bom, já iniciando aqui o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre posicionamento e camadas. A gente precisa entender esses conceitos porque é uma possibilidade que a gente tem de poder disponibilizar os nossos itens na nossa tela. A gente tem alguns posicionamentos que têm comportamentos diferentes e a gente precisa conhecer os principais deles para a gente conseguir criar layouts efetivamente dinâmicos e também resolver problemas específicos que a gente tem ali no front-end. Então, bom, o primeiro position que a gente tem aqui é o relative, que ele faz... a gente consegue ganhar superpoderes, 4 novas propriedades ali, 5 né, no caso. A gente já vai tratar dessa quinta propriedade, mas basicamente quando a gente ativa né, o position relative, a gente ganha 4 propriedades, que é o top, bottom, left e right. Então, com essas 4 propriedades a gente consegue ir movimentando ali, seja a nossa caixinha ou o que a gente estiver fazendo, né, o nosso componente, a gente consegue ir manipulando ele na tela. Por padrão, os nossos componentes, e aqui eu vou estar trabalhando nesse exemplinho, que ele já está pronto só para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula. Por padrão, todos os itens eles são static, ou seja, eles estão ali seguindo o fluxo padrão da estrutura do nosso HTML. E quando a gente utiliza o posicionamento relative, ele não é como se ele estivesse na tela como um componente static, porém a gente consegue movimentar ele na tela com essas 4 propriedades que eu comentei para vocês. E ele não, vamos dizer assim, atrapalha os outros componentes, né? Então ele como se ele estivesse no exato mesmo ponto onde a gente definiu ele, mas a gente ganha essa propriedade de poder ficar manipulando dentro do componente pai esse componente que é relativo. Ele é relativo ao ancestral dele, né, no caso. Beleza? Então aqui a gente vai mostrar o exemplinho do nosso relative. Então a gente tem aqui, esses exemplos estão todos lá no nosso GitHub e eu vou deixar eles aqui na descrição. Então basicamente o que a gente utiliza é o position relative e a gente pode ver aqui que basicamente é uma componente normal, porém a gente ganha aquelas 4 propriedades, top, left, right e também o bottom, né? Então, por exemplo, se a gente coloca aqui um top de 120%, a gente vai ver que ele é jogado lá para baixo, né? Então é como se ele continuasse na mesma estrutura dele, porém a gente ganha esses poderzinhos de poder ficar realizando essas definições. É útil em alguns contextos, né? A gente vai ver a questão do Flexbox, mas existe essa possibilidade e a gente usa mais essas questões nos próximos que a gente vai ver, que é, por exemplo, na posição absoluta. Então quando a gente fala do absolute, o que ele vai fazer? É como se ele flutuasse, é como se ele saísse do fluxo normal que a gente tem ali do HTML, e a gente pode definir uma posição deles. Vamos primeiro pegar aqui nosso primeiro exemplinho. Ele fica flutuando. Então aqui no nosso exemplo ele está por cima aqui do relative, porque é como se a gente tivesse tirado ele ali do fluxo normal do HTML e a gente pode posicionar ele onde a gente quiser na tela. Então, por exemplo, se a gente ativa ali o top ali do nosso absolute, por exemplo, claro, no nosso container py aqui, do position container, ele está com relativo, né? Então o nosso absoluto está relativo a ele. Porém, se a gente tira essa linha, olha só o que vai acontecer aqui com o nosso top 0, né? Que ele está fazendo. Então a gente tem aqui o nosso index 1. Vamos encontrá-lo, ele aqui. Aqui. Se a gente pega e dá a gente pode comentar esse cara aqui, ó, e dá um top 0. Olha só para onde que ele vai, gente. Ele vai lá para cima. Então vejam, a gente pode posicionar em qualquer ponto da nossa tela quando a gente está trabalhando com o Absolute. Porém, se a gente pegar e scrollar isso aqui, ele fica ali para cima. A gente já vai ver uma próxima posição que é o Fixed, que independente de onde a gente scrolle, ele vai estar sempre no mesmo ponto da tela, né?
ele vai acompanhando a gente, mesmo que a gente scrolle. No nosso caso aqui, o interessante do Position Absolute é a gente conseguir colocar um elemento em cima do outro, assim como a gente fez ali no nosso exemplo onde ele está com o Z-index. Aqui, como a gente tem o nosso pi relativo, ele ficou absoluto, porém, como a gente tem o relativo ali, ele teve aquele comportamento, né? Então, beleza, vamos só comentar aqui. Ok. E, ok, a gente está com o nosso componente absoluto por cima do nosso relativo, tranquilo? Tem um outro ponto que a gente tem que entender aqui, do absoluto, que beleza, agora eu coloquei um elemento em cima do outro, mas se eu quisesse que o relativo ficasse por cima, o que a gente poderia fazer, né? A gente já vai ver mais à frente. Mas vamos ver aqui o nosso último ponto, que é o fixed, que é o que eu comentei para vocês. Imaginem que a gente tem aquele íconezinho do WhatsApp aqui no canto, que não importa se eu scrolle, para onde eu vá, ele tá ali no canto junto com a gente, né? Então, sempre nos acompanhando. Então, nosso exemplo aqui do fixed, a gente pode ver que a gente só tem aqui position fixed, beleza? E é claro que a gente define aqui o bottom right, então ele vai ficar ali no cantinho da nossa aplicação. Olha só, então se a gente scrollasse esse cara, ele sempre vai ficar ali na tela com a gente, beleza? Esse é o comportamento do position fixed. Bem útil para alguns contextos, como aquele de deixar o WhatsApp ali do entre em contato. Ok? Então, o outro problema que a gente chega, que a gente falou do absolute, é a questão de como que a gente define qual vai ficar por cima. Então, a questão que a gente utiliza é o Z-index. Porque de onde veio o Z-index? Nós temos o eixo X, o eixo Y, e nós temos a profundidade, que é o eixo Z. Então, o Z-index a gente define, quanto maior o elemento tiver um Z-index, mais para cima ele fica no nosso top. Então, se a gente volta ali, a gente tem um Z-index 2, que se a gente tem um Z-index que tem 1, né, de quantidade ali do Z-index, aqui no nosso caso, ele está com 2 e 3, mas poderia ser 1 e 2. Mas olha só o que acontece. O cara que está com o Z-index maior é o que vai ficar mais para cima. Então, se a gente vai ali no nosso exemplo, deixa eu só salvar aqui nosso HTML. Então, o que está com o Z-index 2, ele está por cima. Claro que aqui os dois eles estão com essa opacidadezinha, mas olha só, vamos ver o que está escrito ali no nosso HTML. Z-index 1, o nosso Z-index 1 é o que está com o Z-index 3. Vamos deixar aqui o que está com o título Z-index 2, que é esse segundo aqui, um azulzinho mais claro. Vamos deixar ele por cima. O que a gente tem que fazer? Basta que a gente coloque aqui um Z-index 4, ele já fica por cima. Pô, na onde que é útil utilizar a position absolute controlando a questão do Z-index? Lá no Feira Fácil, por exemplo, e tem muitos exemplos igual esse, quando a gente trata de responsividade, vejam que a gente tem aqui o nosso menu hambúrguer, né? Então, quando a gente clica nesse cara, ele fica por cima de tudo. Isso aqui é só um position absolute. Tanto é que se a gente vem aqui e tira esse cara, a gente vê que por baixo está, vou colocar aqui, ó, um display, a gente viu isso na aula passada, um display nome. Então, olha só, tá por debaixo ali tudo que a gente já tinha. Porém, a gente colocou um elemento com posição absoluta por cima do outro com um Z-index maior. Então, é aqui que a gente pode ver esse tipo de utilização. Tranquilo, pessoal? Então, da questão do position é isso. E agora a gente pode falar um pouco sobre overflow. Então, eu vou só aqui abaixar cada um desses caras para a gente poder ter uma visualização maior aqui de quando a gente está falando sobre o overflow, que é basicamente a melhor tradução seria ele transbordou, né? Então, o nosso conteúdo ele transborda a caixa que ele tem disponível, nisso habilita-se ali pra gente o scroll, né? O movimentinho do scroll, assim como a gente dá um zoom muito grande aqui, ó, já vem a questão do overflow, né? Assim que o navegador trata, né, quando o conteúdo ele não cabe dentro da caixa. Então a gente consegue ter aqui o scroll. Se a gente vir aqui, por exemplo, nesse cara e dar um scroll do tipo hidden, a gente vai remover. A gente já vai ver aqui esses próximos passos aqui, dessas pequenas estilizações que a gente tem. Mas a gente tem a questão aqui do max width e do min width também, que é interessante a gente tratar nesses pontos. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Olha só, a gente tem aqui a nossa janela com min width. Então vamos redimensionar aqui a janela, só para a gente ver isso aqui funcionando. Olha só, ele vai chegar num max width de 300 pixels. Aqui ele tem menos que 300 pixels, é claro, tem 189. Então, quando ele chegar em 300, ele parou. Estão vendo que ele não cresce mais? Chegou em 300, ele parou.
Então, para isso que a gente utiliza o max e o min width. Então, definir uma parada ali, um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Isso aqui é bem útil quando a gente vai fazer designs responsivos, ok? Então, aqui é o scroll. Se a gente colocar ali um scroll hidden, essa barrinha aqui some e a gente não tem mais esse comportamento. Então, vamos ali, ó. Beleza, display flex aqui. E a gente vai ali no nosso overflow. A gente pode vir aqui e dar um hidden. Olha só o que acontece. Por que eu gostaria de ter isso aqui na minha aplicação? Normalmente a gente dá um overflow no eixo X, que é para não ter aquele scroll lateral, né, na nossa página. Quando a gente dá algum vacilo ali no layout, ele tem esse comportamento de poder permitir o scroll. A gente vai lá e desabilita o scroll e aceita ali o que vai ocorrer, né, no caso. Então saibam dessa diferença do scroll. E aqui a gente tem mais alguns pontos para a gente poder evoluir. Então aqui tem os exemplos do CSS de cada um desses pontos. Então vejam que é literalmente o que a gente viu ali na nossa documentação. E também a questão ali do max e do min width. Então, seguindo aqui, pessoal, tem mais alguns pontinhos ali, que é a questão do nosso border radius, que é o arredondamento da borda do nosso componente. O box shadow, que é para adicionar sombras e profundidade. Então a gente consegue fazer aqueles cards que parece que eles estão mais para cima, assim. Opacidade a gente já viu ali no Z-index, no 1 e no 2, né, que é controlar a transparência do nosso elemento. E o transition é uma animação, quando a gente ativa, né, alguma mudança no nosso componente, como o hover, né, quando a gente passa o mouse por cima, ocorre o hover, para ele poder fazer uma interação suave de o estado normal e o estado com hover, né? A transição ocorre para isso. Então vejam, a gente tem aqui um border radius, que é um arredondamento, basicamente, vai jogar para 50%, com uma transformação ali de escala, e a gente também muda ali o box shadow, né, para a gente mostrar esse componente do box shadow, que é a questão da sombra. Então, vamos dar uma olhada nesse nosso exemplinho, vamos só comentar esse cara aqui, e vamos descomentar aqui o nosso exemplo dessas propriedades do border radius. Olha só, então vocês viram que tem uma pequena sombra aqui em volta dele? Exatamente isso aí é o box shadow. Isso que a gente viu é o border radius, né? Então ele sai de um pequeno border radius, que a gente pode dar uma olhada ali, para um border radius de 50%. Então o border radius que a gente tinha ali anteriormente, a gente pode dar uma olhada aqui, mas ele está um border radius bem pequeno, é um arredondamento, olha só, bem sutil aqui. E quando a gente pega e passa o mouse por cima, acontece o transition dessa maneira suave e vai para 50%, né, o border radius. Então o border radius nada mais é do que o arredondamento ali das laterais. O transition a gente usa para fazer essas mudanças entre efeitos suaves. Chegando aqui, nós temos as unidades de medida que nós temos disponíveis no CSS. A gente fala muito de pixel, mas a gente tem algumas outras unidades, ok? Então, aqui nós temos o pixel, como comentei, né? Que é o mais comum que a gente tem. Então, são para valores que a gente normalmente nunca mudam e é um ponto fixo na tela, né? Basicamente é isso. E nós temos o percentual, que é para a gente ter mais responsividade, né, no tamanho das coisas que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa que o pai dela tem 100% do espaço de largura da tela. Se a gente definir um elemento filho nela que tem 50%, ele sempre vai ir de uma maneira dinâmica se comportando ali dentro. O REM é o root EM. Ele basicamente faz referência à fonte padrão ali do HTML, que ela vem de uma definição do navegador também. O que acontece? Essa fonte padrão, ela faz referência a 16 pixels. Então, se o usuário ele entrar no navegador dele e aumentar o tamanho da fonte, e todas as nossas fontes a gente está utilizando com o ponto RM, no momento que a fonte padrão muda, todas as fontes da nossa aplicação mudam. Então, esse tipo de comportamento é muito interessante, e a gente pode ver ali nos nossos exemplos que tanto se eu criar uma fonte com pixel ou com RM, elas vão ser a exata mesma coisa. Então aqui ó, tem um font size de 2 RM. Beleza? Então esses exemplos aqui são muito didáticos, é bem interessante que vocês entrem lá no repositório e vejam depois. Então olha, 2 EM ali, o EM ele faz referência ao próprio elemento, já o RM é o root EM. Então vamos só validar aqui o nosso exemplo de RM. Ok, ó, fonte faz referência ali à fonte do pai, né, ok.
E a gente tem aqui o Unity RM, olha só, 10 RM, 160 pixels. Se a gente vir ali e colocar 2 RM, a gente consegue Unity RM, que aqui ele está fazendo 10 porque a fonte do HTML, em algum ponto aqui a gente fez essas alterações, né? Mas saibam que o padrão raiz é 16 pixels, então ele deveria estar com 32 ali. Acho que foi só uma falha aqui mesmo. A gente pode validar aqui no navegador se ele está ali com os 32 pixels mesmo, né? Então, a nossa fonte sans serif aqui, que ela tá, vamos só ver aqui o valor da fonte, ela tá com os 32 pixels, né? Então se a gente vir aqui e em vez desses 2 RM a gente colocar 32 pixels, vocês vão ver que o tamanho da fonte fica exatamente o mesmo, né? Então, volta, tá a mesma coisa. Viram? Então, basicamente é bom porque a gente utiliza essa possibilidade de ter essa acessibilidade, né? De o usuário aumentou a fonte, aumenta em todos os pontos da nossa aplicação, por isso que a gente utiliza muito o RM para definir todos os tamanhos de fontes da nossa aplicação. Seguindo aqui para os pontos finais, a gente vai falar um pouco sobre Flexbox Layout, que ele é basicamente uma maneira da gente tornar mais dinâmica, né, os nossos layouts. Então a gente consegue posicionar o elemento no começo, centralizar, colocar no fim, colocar os elementos filhos, né, um em cada extremidade, por exemplo, né, que a gente tem o space between. E basicamente a gente tem que entender o conceito que a gente tem um elemento pi. Nesse elemento pi a gente vai realizar as definições do flex e os elementos internos eles vão sendo gerenciados com o que a gente define no pi. Tranquilo? Então a gente chama esse elemento maior de container e os itens que estão dentro a gente realiza essas alterações. Então vamos aqui para os nossos exemplos de Flexbox. Olha só, basta que no container pi a gente defina o Flexbox e a gente já consegue ter esse nível aqui de gerenciamento. Olha só, a gente tem algumas propriedades interessantes aqui que a gente vai estar vendo, que é, por exemplo, o Flex Direction. Então, por padrão, o Flexbox ele trabalha com linha, seja na vertical ou na horizontal. A gente sempre vai estar trabalhando com uma linha. Por padrão, ele vem como row, então ele já vem como em linha. Então, ele já disponibiliza aqui os elementos no eixo X. Se a gente quiser virar ele, a gente utiliza justamente a questão do Flex Direction, né? A gente muda para, em vez de ficar em linha, ficar em coluna. Então, essa é a propriedade do Flex Direction. A gente tem o Justify Content, que a gente já está vendo ali, que a gente pode posicionar nossos elementos no início, Flex Start, centralizar eles com Center ou Flex End, colocar todos no final. E o Space Between, ele adiciona aquele espaçamento entre os elementos, que aqui a gente está vendo o Space Around. Não lembro se a gente colocou ali o Space Between, mas vejam o que acontece se a gente colocar o Space Between. Vão ficar ali, o 1 e o 3 vão ficar nas extremidades e o 2 vai ficar centralizado. Vamos realizar essa mudança para ver como funciona? Isso aqui é para aquele cenário onde a gente precisa, por exemplo, colocar uma logo e colocar a nossa navbar do outro lado, daí a gente consegue deixar sempre separado e isso aqui fica bem dinâmico, né? Então, não importa o que a gente faça, ele vai gerenciando para a gente esses tamanhos, a gente não precisa ficar fazendo cálculos complexos, etc. Ok, a gente tem também o Align Items, né? Que se a gente está no eixo X, ele vai fazer o gerenciamento, né, da posição no eixo Y, né? Então, no perpendicular. E a gente tem os mesmos valores aqui similares, né? Flex Start vai deixar lá em cima, centralizado vai centralizar no meio do eixo Y e End lá no final, né? E o Stretch é o padrão que ele vem. Então, temos também a questão do Flex Wrap, que o padrão é o No Wrap. Então, ele vai espremendo nossos elementos quando não tem mais espaço e vai deixando eles cada vez menores. Se a gente coloca o Wrap, tem o padrão que a gente definiu para os nossos elementos, de tamanho deles. A hora que a gente vai fazendo o wrap, ele quebra a linha os nossos componentes. Beleza? Então isso aqui tem uma dinamicidade bem interessante. Olha o nosso exemplo aqui de wrap. A gente vai começar a espremer eles e ele quebra a linha. Então olha só que interessante. Isso aqui traz um caráter bem dinâmico para a nossa aplicação, né? Então vocês já estão vendo o poder. A gente tem o Flex Grow e a questão ali do Flex Shrink, que é justamente o Flex Grow e o Flex Shrink. Flex Shrink é para a gente
definir como que vai ser o encolhimento, né, do nosso item utilizando flex, e o flex grow é a questão de como que o elemento ele vai crescer, né? Então a gente tem aqui, ó, grow de 1, ele ocupa todo o espaço ali que ele tem disponível. Beleza? Ele cresce o que ele tem disponível. E aqui a gente pode seguir do Flexbox. Basicamente os principais conceitos que a gente tem são esses. Eu utilizo demais isso, é tipo a principal ferramenta aí do front-end. E a gente também tem o Display Grid, que se a gente trabalha só em linhas, seja na vertical ou na horizontal com o Flexbox, com o Grid a gente trabalha com linhas e colunas, então a gente pode fazer uma definição bem legal de layouts utilizando linhas e colunas. Então, seguindo aqui para o nosso exemplo do Display Grid, vocês vão ver que a gente pode fazer uns layouts bem interessantes, né? Então, cada elemento que está aqui está ocupando uma fração do nosso espaço, mas a gente pode definir a estrutura das nossas colunas com pixels, etc. Mas aqui a gente utiliza bastante a questão de fração. Um FR, um FR, um FR, e esse cara aqui tem 2 FR, então ele ocupa 2 colunas aqui no nosso caso. E aqui um FR e um FR a gente pode deixar algum ponto sem itens, etc. Então a gente usa o Grid Template Columns para definir como que vai ser ali cada uma das nossas colunas. Você vai ter 2, 3 colunas. Grid Template Rows ele define a altura dessas nossas linhas, e o gap é o espaçamento entre os nossos elementos, que a gente tem também no Flexbox, que é esse espaçamentinho aqui interno. E a gente pode estar dando uma olhada ali no código, que aqui a gente fez, a gente tem a definição aqui de Template Areas, né? Então tem a possibilidade da gente ir criando de uma maneira bem didática como que vai ser a estrutura da definição ali do nosso do nosso layout macro, né? Normalmente a gente utiliza ali o grid. E, por exemplo, a gente vem aqui e define header, e daí a gente vem no componente que a gente quer realizar essas especificações, e a gente fala, ó, o grid area é esse header aqui, e daí a gente vem e cria ali o nosso template da maneira que a gente quiser, né, no caso. Então, queremos estilizar linhas e colunas, a gente vai estar utilizando o grid. As recomendações aqui, grid ou flexbox. Normalmente a recomendação que a gente tem é que você utilize num nível macro, né, para você estruturar lá. Tem o meu header, ele vai ocupar tudo lá em cima, depois eu tenho uma side, um conteúdo, um footer, todas essas definições mais macro a gente consegue fazer com um grid com muita facilidade. E as questões mais micro, eu tenho aqui na minha side, a minha side vai ter um item embaixo do outro, então eu posso usar um flexbox, flex direction ali de column, por exemplo, e ir fazendo toda a estilização que precisa. Eu particularmente utilizo o flexbox em tudo, mas a recomendação que você tem é que no nível macro, né, na estrutura geral do site, você utilize o grid, e nos pontos mais pequenos ali, nos elementos mais simples, você utiliza o flexbox. E bom, pessoal, a gente chega aqui no último ponto que a gente tem, que é o Media Queries, que é basicamente a possibilidade de, para cada tamanho de tela, a gente criar um CSS. Ou seja, cada parte da nossa aplicação vai ter um CSS específico para comportar ali os elementos naquela tela da melhor maneira possível, ok? Então a gente utiliza o @media e coloca o tamanho da nossa tela, que vai ser o breakpoint onde vai ser aplicado ou não o nosso CSS. Então aqui a gente tem um exemplinho, olha só, para ficar mais claro até na nossa apresentação, que a gente tem aqui, ó, no celular vai ter 100% da tela. Quando chegar ali no tamanho de tablet, que é 768 pixels, ele vai ser 80%. E quando chegar ali em 1024, que seria para o desktop, ele vai ter um container grid, por exemplo. Então a gente consegue criar vários tipos de CSS para cada um desses breakpoints, e o Media Query é o que dá todo esse poder para a gente de criar um design super específico para o mobile e um designer totalmente diferente no desktop. Tranquilo? A gente já volta ali para o conceito do mobile first, mas aqui primeiro eu vou comentar esse ponto para a gente ver nosso exemplinho aqui. A gente tem o exemplo aqui de grid versus flexbox, e também aqui tudo basicamente nessa página ele muda, né, à medida que a gente vai diminuindo ela, mas vamos ver aqui os exemplinhos que a gente tem nesse ponto aqui específico. Olha só, isso aqui é um comportamento que a gente tem no mobile. A disposição do nosso conteúdo fica diferente quando a gente está utilizando o mobile, ok? Então aqui é um exemplo utilizando o macro aqui com grid e o micro com flexbox. Mas vejam que essa estrutura aqui de sair de um determinado display para outro, tudo isso está definido aqui dentro do Media. Então, quando
fica abaixo de 768 pixels, ele assume aquele determinado ponto. No caso é acima, né, de 768. O contrário seria o max, né? Então, max width de 768, até 768 estaria sendo aplicado isso aqui. O min width a partir de 768 começa a aplicar o que está definido aqui dentro. Beleza? Então fica lá em linha o nosso... a questão ali do nosso header. E a gente muda ali um pouco a estrutura do nosso template, ó. Fica header, main e sidebar, e daí footer, né? Que fica header, ocupa todo o espaço lá de cima, e fica footer. Então, ocupa aqui toda a parte de baixo, olha só. Então, fica dessa maneira, né? Quando a gente chega em 768 pixels, no caso, ele altera para aquilo que está definido dentro do Media Query. Beleza? No caso, o contrário, né? Então a gente pode ver que fica dessa maneira, né? Então vamos voltar ali só para o nosso exemplo. Fica main sidebar. Então main e sidebar ao lado. Justamente quando a gente chega em 768 pixels, né? Então a partir disso fica main e sidebar. Tranquilo? Então essa é a questão ali do min width. A gente pode usar o max width, que nem eu comentei com vocês. E nesse ponto, basicamente, a gente tem uma questão que é o mobile first. Primeiro a gente faz o que tem que fazer ali para celular, depois a gente vai adicionando os media queries para ir melhorando o layout para tablet e depois também melhorando o layout para o desktop. Porque em 80% dos casos as pessoas vão, na maioria dos casos, as pessoas vão utilizar no dispositivo móvel nossa aplicação, a não ser que você esteja fazendo um sistema para um back office, por exemplo, que vão acessar massivamente no desktop. Então, sua atenção é para o desktop. Mas na maioria dos casos, na maioria das aplicações, as pessoas vão estar acessando pelo celular. Então, o seu principal ponto de atenção é fazer um bom layout no celular. Esse conceito é o mobile first. Então, bom, pessoal. Esse vídeo aqui, essa aula, a gente está finalizando por aqui. Fico muito feliz de você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E até a próxima.